Bom, o Garrafa, quem tá aí? Rodrigo Hidalgo. Nosso grande Rodrigo Hidalgo, repórter do Jornal da Band, vem aí com denúncia, deve ser do crime organizado. Oi, Rodrigo. Bom dia, Datena, bom dia aos ouvintes, bom dia, Agostinho, bom dia, Garrafa, bom dia a todos. Exatamente um caso que aconteceu no fim de semana. O chefe do PCC no Paraguai foi expulso do país vizinho depois de uma tentativa de resgate, Datena. Cerca de 20 bandidos com armas longas tentaram resgatar o traficante brasileiro Giovanni Barbosa da Silva. Ele tem 2 apelidos, ele é conhecido como Coringa ou Bonitão. Horas depois da prisão dele em Pedro Juan Cabaleiro, na fronteira do Paraguai com o Brasil, policiais da delegacia reagiram, houve uma intensa troca de tiros, 2 criminosos acabaram presos. O presidente do Paraguai, Datena, Mário Abdo Benítez, determinou a imediata expulsão de Coringa, mesmo ele não tendo nenhuma condenação por lá. No início da tarde de ontem, o traficante foi trazido aqui ao Brasil, onde ele responde a processo por tráfico internacional de drogas, também lavagem de dinheiro. Essa intensa troca de tiros, nós conseguimos há pouco imagens da Polícia Nacional do Paraguai, Datena, sobre imagens desse tiroteio que aconteceu na madrugada de domingo. De acordo com a polícia paraguaia, Coringa era o principal chefe do PCC na região norte do país. Ele vinha sendo investigado desde novembro, quando 4 jovens ligados a uma quadrilha rival do PCC foram assassinados também em Pedro Juan Cabaleiro. Uma investigação da Polícia Civil de Guarulhos, a qual nós tivemos acesso, aponta que Coringa é comparsa de um dos maiores narcotraficantes do Brasil. Um relatório de inteligência o aponta como braço direito, Datena, do Anderson Lacerda Pereira, o Gordão. Você lembra bem dele? Nós mostramos em agosto com exclusividade que Gordão se inspirou no narcotraficante colombiano Pablo Escobar para começar a montar um mini zoológico em uma de suas propriedades na Grande São Paulo. O Gordão permanece foragido. E um fato inusitado também que a investigação apontou, Datena, que Coringa, quando ele foi baleado numa troca de tiros em 2017, ele acabou socorrido em uma das clínicas médicas do Gordão, que, segundo a polícia, serviam para lavagem de dinheiro e também para atender bandidos feridos. A prisão de Coringa é resultado de mais uma ofensiva importante da Polícia Federal na estratégia de descapitalizar o crime organizado, em cooperação com as autoridades paraguaias. Lembrando que mais de 100 criminosos integrantes do PCC envolvidos em crimes no Paraguai foram expulsos aí nos últimos 2 anos, Atena. E esse presidente do Paraguai, ele adotou essa forma de agir, primeiro depois que o país dele ficou infestado por gente do PCC e do Comando Vermelho. Foi onde morreu aquele Rafat lá, que servia aos 2 lados, a advogada que servia aos 2 lados, e os 2 acabaram tendo uma morte trágica. A do Rafat, ela veio em boa hora. É difícil ser sincero assim, mas veio mesmo, porque o Rafat é o cara que, não sei se é esse o nome dele mesmo, é um careca, acho que é esse o nome dele mesmo. É Jorge Rafat. Se não é parecido. Esse cara é o cara que ameaçava o juiz Odilon, que precisava de segurança até dentro do banheiro da casa dele, para não ser morto. A gente entrevistou várias vezes o juiz Odilon aqui. Então já foi tarde o Rafat. A advogada, sei lá qual era a história dela, mas ela morreu de uma forma também trágica na porta de casa, executada pelo crime organizado por servir aos 2 lados. E funciona assim. Então esse presidente do Paraguai não tem moleza com ele. Acho que foi ele quem mandou de volta o Pavão, que você entrevistou. Quando você entrevistou o Pavão, que tinha lá um verdadeiro feudo dentro da cadeia lá no Paraguai, eu achei até gozado que tinha mais de 20 advogados, não sei quantos advogados, na mesa, e você entrevistando o Jiménez Pavão, acho que é esse o nome dele, que era considerado um dos chefes do narcotráfico na fronteira ali, não é? Representante do PCC ali na fronteira. Foi uma entrevista até que marcou história, porque está o Rodrigo Hidalgo, né, o Jiménez, e não sei, acho que uns 20 advogados na mesa. É um negócio assim impressionante. Foi maluco aquilo. E também o que culminou mesmo com essas decisões do presidente paraguaio, cujo Jiménez Pavão tinha sido acusado de tramar a morte de outro presidente do Paraguai, né? Não era esse aí, acho que não era esse. Acho que foi o Marcinho VP, né? Marcinho VP, que preso no Paraguai, o cara não tinha crime nenhum para responder lá, então ele teria que, aliás, ele não tinha crime nenhum para responder lá, e aliás ele teria que, a exemplo desse cara que
foi extraditado hoje também, teria que ser extraditado para o Brasil. O que ele fez? Ele chamou uma moça para um programa dentro da cadeia e matou a moça só para cometer um crime no Paraguai e ficar lá. O presidente, usando das prerrogativas de presidente dele, falou não. Tamanha foi a brutalidade, a barbaridade do crime que ele cometeu. E se ele quer ficar aqui por causa desse crime, que ele vai voltar para o país dele. E mandou ele lá para a prisão de segurança máxima no Paraná, acho que em Catanduvas, ou coisa parecida, no interior do Paraná. Não é isso, Rodrigo? Exatamente, Datena. Você lembrou bem, eram vários advogados nessa entrevista de Jarvis Ximenes Pavão e a principal advogada, exatamente a Laura Cassuccio, que foi depois assassinada. Você está brincando, ela era uma ela era uma daquelas advogadas que estavam na mesa? Era a principal advogada de Jarvis Ximenes Pavão, Datena. Inclusive, Meu ela Deus. que a entrevista foi possível por conta da interferência dela. Foram dias de negociação para até que ele aceitasse conceder essa entrevista exclusiva. Ela estava a todo momento presente, o orientando durante a entrevista. Uma advogada influente, era a principal advogada de Jarvis Ximenes Pavão, ela que tempos depois foi metralhada, foi assassinada com diversos tiros na fronteira do Brasil com o Paraguai. E o presidente que você se refere Na é porta de casa. Exatamente. Horácio Cartes era o presidente que havia um plano, né, de Jarvis Ximenes Pavão para matar o presidente na época, que era o Horácio Cartes. E você lembrou bem essa questão. É uma política, né, do presidente, o conhecido como Marito, né, o Mário Abdo, do Paraguai. Foram dezenas nos últimos meses de brasileiros extraditados. Não há condições da manutenção de presos. Segundo a Polícia Nacional do Paraguai, Datena, são cerca de 400 integrantes do PCC detidos no Paraguai. E se o preso tem uma condenação no Brasil e se envolve num crime grave por lá, esse processo de expulsão é muito rápido. Isso aconteceu em poucas horas. Diferentemente da extradição, que demora um pouco mais, que tem todo um trâmite jurídico, burocrático, a expulsão é rápida. Isso tem ocorrido por conta de um acordo de cooperação internacional envolvendo a SENAD, a Secretaria Nacional de Drogas do Paraguai, e a Polícia Federal Brasileira. Por isso que esse perigoso criminoso brasileiro, Giovanni Barbosa da Silva, foi rapidamente expulso do país por conta aí dessa tentativa de resgate, e ele já foi encaminhado para uma penitenciária federal aqui do Brasil. Você lembra o motivo pela qual a advogada foi morta ou não, Rodrigo? Exatamente essa disputa na fronteira da Atenas. Um parente também de Jarvis Ximenes Pavão, o tio dele também foi assassinado nessa luta, envolvendo aí o Minotauro, né, e um outro integrante do PCC, e o Jarvis Ximenes Pavão, que no passado já foram aliados, hoje são inimigos. E uma curiosidade, ambos estão presos na Penitenciária Federal de Brasília, mas todo o esquema montado lá para que, hipótese alguma, eles se encontrem durante o período aí de banho de sol, que é bem restrito. Eles jamais se encontram nessa unidade prisional, mas é exatamente por conta dessa guerra, do controle da fronteira, envolvendo aí o criminoso conhecido como Minotauro e o Jarvis Ximenes Pavão. E esse brasileiro que foi expulso agora, o Coringa, ele estava há pouco tempo no Paraguai e, de acordo com a polícia do Paraguai, a Polícia Nacional Paraguai, ele foi enviado há poucos meses pelo PCC para controlar agora o esquema na fronteira de Pedro Juan Cabaleiro, o esquema de lavagem de dinheiro e de tráfico de drogas por parte do PCC. Ele estava lá pelo menos desde novembro do ano passado e já foi preso e expulso, está de volta no Brasil. Vai ficar preso onde? Em Brasília também? Ainda não foi informado oficialmente, Datena, nós estamos atrás dessa informação, até por conta do sigilo que eles acabam mantendo. Nós estamos atrás dessa informação para saber para qual dos 6 presídios federais ele foi levado. Ele chegou pela ponte da Amizade, via terrestre, ele foi recebido por policiais federais de Foz do Iguaçu, teve todo o trâmite, foi muito rápido para a entrada dele, e rapidamente, no início da tarde desse domingo, ele foi encaminhado já para uma unidade federal, e nós estamos atrás exatamente desta informação por parte da Polícia Federal. Mas é um criminoso importante preso. Com ele havia um fuzil com numeração raspada, de procedência dos Estados Unidos, e a polícia está atrás de outros integrantes da quadrilha, porque 2
foram presos, que eles já tinham crimes que eles já respondiam no Paraguai, e pelo menos outros 18, eram cerca de 20, continuam sendo procurados, e a informação que a gente tem é que a polícia está em alerta em Pedro Juan Cabaleiro, exatamente por conta de riscos de novos ataques. Os brasileiros acabaram fugindo pela fronteira logo depois dessa intensa troca de tiros que aconteceu na madrugada de ontem, Datena. E lembrando que detalhes desse caso a gente vai acompanhar também no Brasil Urgente, com reportagem minha e também do Lucas Martins, Datena. Bom, então está combinado com o Rodrigo Hidalgo e com o Lucas, mais detalhes daqui a pouquinho no Brasil Urgente e também na sequência no Jornal da Band. Mas o que mais me chamou a atenção, além de ser tiroteio, que resgate é uma coisa quase que natural, e principalmente lá no Paraguai, onde a polícia não tem lá muitas condições de rechaçar. Ultimamente até que melhorou, mas não tem condições de rechaçar ataques de quadrilhas super equipadas, né? Mas melhorou um pouco, mas não está ainda do jeito que deveria estar, tanto que o presidente manda todos esses bandidos para cá, de volta. Mas o que me chamou mais atenção é que a advogada a que eu me referi foi morta na frente da casa dela. A Débora já deve estar mandando separar a imagem, né? Ela foi morta na frente da casa, acho que por uma rajada de fuzil, acho que foi arma longa, mas não teve nem chance. Não sei se fuzil ou se foi pistola, mas foi uma coisa tão terrível assim. E ela era uma daquelas 20 ou 25 pessoas que estavam ali representando juridicamente o Jarvis Gimenez Pavão, que logo depois foi extraditado para o Brasil. E ele tinha uma cela lá na cadeia que também lembrava o Pablo Escobar, com televisão, com todas as coisas mais, não, Rodrigo? Exatamente, Datena. Ele reformou toda uma unidade prisional ali, ele era uma espécie de um hotel 5 estrelas, além de reformar toda a penitenciária, a cela dele era diferenciada, tinha a coleção completa do seriado colombiano sobre a história de Pablo Escobar, havia televisão, ar-condicionado, e depois que isso tornou-se público, houve um escândalo, ele foi transferido para um outro presídio de segurança máxima, onde nós o entrevistamos. Até um bastidor, Datena, até a gente vai resgatar hoje no Brasil Gente essas imagens da própria doutora Laura Cassuccio nessa entrevista, e eu lembro muito bem ali, nos dias que a gente estava conversando para viabilizar essa entrevista, ela tinha toda uma preocupação no que diz respeito à segurança pessoal dela, só andava de carro blindado, tomava cuidado por onde circulava. Ali, no caso, nós estávamos em Assunção, mas ela circulava muito pelo Paraguai, principalmente em Pedro Juan Cabaleiro, porque não defendia apenas o Jarvis Gimenez Pavão, mas outros presos acusados de envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Ela tinha todo o cuidado, não chegou a nos comentar sobre possíveis ameaças de morte, nada, mas ela tinha toda uma atenção. Eu lembro bem que ela sempre circulava em um veículo blindado. Mas nesse caso não adianta, o Rafah mataram acho que com .50 dentro de uma caminhonete blindada. Não sei se foi .50, mas foi fuzil, arrebentaram com ele, acho que num posto de combustíveis, com arma longa. Obrigado então ao extraordinário Rodrigo Hidalgo, que com o nosso grande Lucas Martins vão compor as nossas matérias para o Brasil Urgente de hoje à tarde. Ótimo dia, Rodrigo, obrigado. Para você também, Datena, e para todos os ouvintes.